É, olá, Mariana e Carol. Vamos falar sobre o Baby Lab no Espaços do Bebê. Olá, bom dia a todos. Denise já falou, né, que eu e Mariana vamos fazer a apresentação, mas Érica também vai dar suas contribuições, né? Então vai ser uma apresentação em trio. Então serei eu, Érica e Mariana. Bom, então a gente trouxe de início uma definição a respeito do Baby Lab, né, para vocês entenderem um pouquinho o que é pesquisa com bebê, né, e a forma com que essa pesquisa acontece no mundo. Mari, tá dando uma faixa cinza, não sei se é só para mim. Agora acho que voltou ao normal. Bom, se precisar, eu projeto de novo. Tá aí? Acho que Ainda tem uma faixinha em cima. É assim, então, vamos compartilhar novamente. Foi? não, acho que ainda tá. Quer que eu tente daqui? Eu acho que a faixinha é a faixinha do Zoom que fica em cima. Ah, tá bom. Então eu vou falando. Qualquer coisa se atrapalhar, a gente troca aqui a projeção. Então, os Baby Labs são lugares que se desenvolvem pesquisa em torno do bebê. E esses lugares, eles podem estar vinculados tanto a instituições, né, de universidades, de hospitais, de escolas, ou da própria iniciativa privada, que também faz pesquisa com bebês. Acho que a Erika quer complementar, né, a respeito dessas iniciativas de Baby Lab. Não, tá joia, Carol. Tá bom. Não. E aí, para vocês saberem, né, como funcionam essas pesquisas, a gente trouxe dois vídeos para mostrar o que seriam, então, essas pesquisas com bebês. Ele estava funcionando. Agora ele não vai funcionar. Não está funcionando. Não? Quer que eu vou tentar daqui? Descompartilha aí, deixa eu tentar aqui. Olha só a importância da linguagem não verbal para os bebês. Bebês entre 9 e 12 meses foram colocados em cima de uma mesa de acrílico. A metade da mesa possui um xadrez logo abaixo do acrílico, enquanto a outra metade possui o mesmo xadrez, mas muito abaixo do acrílico, simulando um penhasco. O acrílico na parte do penhasco continuava no mesmo nível, então não havia perigo de queda real, senão apenas uma simulação visual e os bebês poderiam continuar sem problemas. Mas eles não têm tanta certeza. Para eles parece uma queda real, mas eles querem atravessar o penhasco para poder pegar o brinquedo. Do outro lado da mesa está a mãe do bebê, que é instruída para sorrir ou fazer uma expressão de medo. O pesquisador diz: se a mãe fazia expressão de medo, o bebê geralmente não ousava atravessar a linha para o penhasco. Mas se a mãe faz uma expressão encorajadora, os bebês se mostram muito mais propensos a atravessar o penhasco até ela. Este estudo particular demonstra o papel da linguagem não verbal em determinar o comportamento da criança em um contexto incerto para ela. Quando em um contexto ambíguo e incerto, o bebê geralmente procura alguém significante, o pai, a mãe, os avós, o tio ou o cuidador, para saber o que fazer. Isso significa, diz o pesquisador, que aos 10 aos 11 meses de idade, o bebê já faz o que nós adultos fazemos quando nos encontramos em um contexto incomum. Olhamos ao redor para ver como as outras pessoas estão reagindo e decidir o que fazer. E você, o que acha? Então, essa foi uma pesquisa a respeito da importância da linguagem não verbal para os bebês, e eles denominaram o experimento de Visual Cliff. Olha só a importância da linguagem não verbal para os bebês. Bebês entre 9 e 12. Essa Só outra. acrescentar, Carol, a gente acrescentou dois vídeos, né, até para a gente poder discutir junto, porque muitas vezes quando a gente fala num laboratório de pesquisa com um bebê, é uma questão a gente diferenciar o que é pesquisa a partir da clínica, que também é possível, o que é pesquisa a partir, né, de uma investigação, de uma psicopatologia, e o que é pesquisa com o bebê
sem queixa, né? A gente ainda tem muito que descobrir sobre o que o bebê sabe. Então, um laboratório de pesquisa em torno do bebê, ele pode desenvolver pesquisas desse tipo, né? Que não tem nenhuma correlação nem com patologia, nem com clínica, né? Por isso a gente usou esses dois exemplos. Obrigada, Carol. Isso. E aí, agora esse outro vídeo, então, sobre desenvolvimento moral e comportamento social. Les presentamos a los bebés una breve escena en la que el círculo rojo intenta subir la montaña y no lo logra. Afortunadamente, el triángulo amarillo aparece para ayudarlo a llegar a la cima. La escena parece llamar mucho la atención de los bebés. Se abre el telón, la escena se repite, al círculo rojo le está costando mucho subir la montaña. Aparece el cuadrado azul, pero en lugar de ayudarlo, empuja al círculo hacia abajo y vuelve a subir. Nuevamente, esta escena parece llamar mucho la atención de los bebés. Se repiten ambas escenas alternadamente unas 10 veces. Este experimento fue diseñado por Karen Wynn y su equipo en la Universidad Yale. Wynn sostiene que los bebés eligen seres sociales por sobre seres antisociales. Cuando los bebés pierden el interés por los títeres, se les da la posibilidad de elegir entre el personaje bueno y el malo. Los resultados de este estudio arrojan que más del 80% de los bebés eligen al personaje bueno, el que ayudaba, el del comportamiento social. El cerebro humano viene de fábrica con un sentido moral. Então, só exemplo curtinho, né, para entender como funcionam esses tipos de pesquisa. Les presentamos a los bebés. Agora sim. E agora a gente vai passar para uma apresentação geral, né, no mundo, onde a gente localizou alguns laboratórios de bebês. Não necessariamente são os únicos, na verdade a gente fez uma busca sem uma metodologia de pesquisa para essa busca, né, então a gente com certeza vai ter outros laboratórios por aí que não vão estar contemplados aqui. E a gente separou por países. Carol, só um parênteses, acho que dá para a gente pensar também que muitos dos laboratórios, né, eles não necessariamente são são laboratórios de bebês, né? Então, eles são outros laboratórios e que acabam fazendo pesquisas aí com os bebês também. E também a gente vê a diversidade deles, né? Uns vinculados ao departamento de letras, outros a departamento de psicologia, outros a departamento de neurociências, isso quando vinculados, né, a alguma instituição de alguma universidade. Então a gente vai mostrar de forma geral, só para vocês verem o quanto tem pesquisa com bebês ao redor do mundo. Mari, você vai seguir ou quer que eu sigo? Posso seguir, né? Tá. Então, no Brasil, o que a gente encontrou é um laboratório aí, né, da PUC do Rio de Janeiro, da USP de Ribeirão e a USP de São Paulo, né? Esse da USP, ele é vinculado aí ao departamento, então, né, de psicologia. Acho que pode ir passando. Aí em Portugal, né? Então, esse site, inclusive, de Portugal, ele traz bastante referências a outros laboratórios que eles, né, vão falar que eles fazem parceria com bebês, mas muitos a gente viu que não trata de um laboratório aí envolvendo na questão dos bebês, né? Então, esse de Lisboa, ele está na Faculdade de Letras e do Centro Linguístico. Ainda em Portugal, a gente tem na Universidade do Minho, né? Pode passar, que é do Instituto de Psicologia. Na Suíça, né, a gente tem da Universidade de Genebra, um laboratório também, né, dentro da psicologia e o desenvolvimento aí sensório-motor, e afetivo e social. Aí a gente tem, né, a gente pôs para vocês o logo, né, de cada um aí dos laboratórios, junto com o site, a equipe que faz parte aí de cada um dos laboratórios. Na Alemanha, né, a gente tem um outro laboratório, que ele está aí no departamento de neuropsicologia. Outro, né, é da Universidade de Potsdam, que é também, né, da psicologia desenvolvimental e linguística, como um processo aí de aquisição da linguagem. Na Holanda, né, a gente tem encontramos aí um outro centro daí de pesquisa sobre bebês e crianças.
Na Holanda também tem um outro que é vinculado à faculdade, né, agora eu não vou saber ler enquanto alemão, mas pode no Reino Unido, a gente encontrou aí, tem vários, né, alguns laboratórios, então temos esse, que é da Universidade de London, esse que é de Oxford, e esse outro de Surrey, acho que é. E mais um, né, em Liverpool. E aí temos aí alguns outros, eu não vou conseguir ler, ele está ainda desconfigurado, mas tem de Manchester, de Pyrmont, enfim, todos eles, né, a grande maioria é vinculado sempre às universidades, né, então isso é uma característica que a gente vê bastante nos Baby Labs. Da Suécia, então a gente encontrou duas referências de laboratório de bebês. Na Austrália, em Sydney, que né, é um laboratório até do processo de aquisição da linguagem. No Japão, né, aí na Universidade de Tóquio. Não sei se a Erika quer comentar algo desse. Só deixa para eu contar que dia 15 de dezembro eu vou estar lá visitando este laboratório. Depois eu trago notícias. Pode passar, Carol. No Canadá, então, né, na universidade aí no campus de Vancouver. A outra é de Ontário, né, de desenvolvimento aí cerebral. Aí temos vários, né, nos Estados Unidos, a gente encontra aí várias referências de laboratórios de bebês. Pode passar. Na Bélgica, né, a gente tem desse da Universidade de Bruxelas, que é o laboratório, então, de cognição, passou? E aí a gente encontra os laboratórios dentro da França, né, que é um de integração neurociência e centro de cognição, a Université Paris-Cité, pode passar. O outro de Paris-Nanterre, né, que é o Laboratório de Etologia, Cognição e Desenvolvimento. Coordenado pela Maia Gracier, vocês viram? Isso, acho que tem alguns nomes que a gente né, tem aí uma aproximação maior no campo aí, da pesquisa, né? Aí a gente tem esse outro também na França, em Grenoble, Laboratório de Psicologia e Neurocognição. Em Marseille, também vinculado a uma universidade, né? Acho que acho que pensar, né, os laboratórios aí, os Baby Labs, eles estão aí voltando, né, a essa questão das universidades. Pode ir, Carol. De Bourgogne. O outro, né, da Escola Normal Superior, que é desenvolvimento de estudos cognitivos, né, então ciências ciências cognitivas e psicolinguística. É nesse que eu me formei, eu fiz meu doutorado. E aí a gente entra para a nossa novidade. Você quer comentar, Érica? Essa é a entrada do novo Baby Lab, né? Ele está dentro de uma estrutura muito antiga na França, que tem 50 anos, que se chama Cerep Fimantin. Então, aqui a gente tem a nossa a ruela que leva ao portão do Baby Lab. A gente acrescentou essa foto, porque agora é outono e o nosso muro está todo com as folhas vermelhas, assim, então está super bonito. Pode passar o próximo. Então, esse já é o nosso espaço físico. A gente tem uma sala de espera para acolher, né, os pais e os bebês, uma sala de trabalho, né, para os doutorandos e pós-doutorandos, com uma biblioteca. Não sei se tem a imagem da biblioteca da Marie-Claire Busnel, né? Então, se lembrem que a Marie-Claire Busnel, aqui a gente ainda tem o espaço vazio, né? Porque tudo isso foi sendo construído agora, depois do início do ano letivo na França, que é setembro. Carol do Carmo é a primeira pós-doc que está aqui comigo, né, que está participando da construção, então, do Baby Lab. Então, a gente colocou, né, construção é construção mesmo, né, com eu, marido, Carol, marido, doutorando, todo mundo lá montando estante, né, então a gente tem aí algumas imagens de antes das prateleiras estarem cheias, e aqui no meio a gente tem, então, esse arquivo que vocês conseguem ver com a letra da Marie-Claire Busnel, né? Então, todos os documentos que ela nos deixou, e
a minha proposta com a Marie Claire é que a gente vai transformar tudo isso em acessível, né? Então, Carol está trabalhando nisso, nessa categorização, que já está bem facilitada, porque as próprias caixas da Marie Claire já eram por categorias, né, Carol? Cada caixa que a gente abre, a gente se encanta com a organização, com a escrita dela, os comentários. Então, a gente tem recortes de revistas, recortes de jornal. Material ainda, né, que é antes da internet, antes do computador, então, muitos dados escritos à mão, muitos artigos que na época antes da internet, ao invés de você ter, né, que baixar o PDF, como a gente faz hoje de um artigo, então o autor recebia o tiré à part, só o capítulo dele, né? Algumas revistas mandavam pelo correio 5 ou 10 o seu capítulo, e era isso que você distribuía para os seus colegas pesquisadores que você queria que lessem o seu trabalho para fazer comentário. Então, essas caixas estão repletas de artigos científicos anteriores à internet, que não são acessíveis via internet, então a Carol está fazendo esse trabalho de digitalizar para que a gente possa tornar acessível. Então, essa é a nossa biblioteca Marie Claire Busnel, que faz parte do Baby Lab, né, que a gente tem agora em Paris. E Com essa... Pode falar, Carol. Não, é só acrescentar, assim, o cuidado dela, então, assim, toda a pastinha, porque é emocionante ver, né, o cuidado dela. E aí, então, a pastinha é catalogada e dentro da pasta tem as subcategorizações. Então, assim, ela tem um papelzinho dobrado pelos artigos, e aí ela coloca a data, e ela coloca algumas observações, e ela fala assim, isso aqui é muito importante, e ela vai marcando, é sensacional o cuidado que ela teve nessa organização de tudo que ela lê, né? Então a gente vê que as contribuições dela são sensacionais porque ela estava realmente envolvida, né? Você vê o envolvimento de fazer o comentário no próprio texto, é sensacional. E outra ressalva, aqui nessa última foto dá para ver dois dos quadros também que a gente recebeu da Gláucia Galvão, né, que é daqui do grupo. Então a gente colocou na moldura, já tem alguns aí distribuídos nas paredes, e a ideia é ter mais, né? Aqui só não está aparecendo a sala de teste, porque na sala de teste ainda estão arquivados bastante coisas para serem organizadas nessa sala de estudos. Então, depois, quando ele tiver toda ajeitadinha, a gente dá notícias também para vocês. Então, e nós ficamos no segundo andar de uma... Acho que pode voltar um pouquinho, Carol. Nós estamos instalados no segundo andar de uma creche, na frente de outra creche e a 100 metros de uma maternidade. Né? Então, realmente é muito acessível, né? Porque uma das grandes dificuldades que os laboratórios de bebê têm é ter acesso aos bebês. Então, por exemplo, um dos que nós citamos do Brasil, que é da PUC do Rio de Janeiro, tem dificuldade para ter acesso aos bebês. A Cris Nami dirigia um laboratório lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, mas no campus, e daí desconectado e distante do hospital, não tem muito, né, assim, como uma família com um bebê que não está doente, que não precisa, né, que você convida para participar de uma pesquisa para descobrir mais sobre os saberes do bebê, se deslocar até o campus. Por quê? É difícil. Nós, na UFMG, né, tivemos o Baby Lab da UFMG durante muito tempo, né, enquanto eu fiquei por lá de forma mais condensada, mais profícua, depois com a minha distância e a Cirlei Carvalho lá na UFMG, a gente ainda continua, mas lá o que favorece é que a Faculdade de Medicina está ao lado do HC. Então, realmente, ali já circulam os bebês, né? Então, é mais fácil ter acesso. Então, isso também é uma questão que, para nós, é importante aqui. Neste nosso Baby Lab agora, a gente tem acesso aos profissionais da creche, né, Carol, que são super motivados, eles estão, assim, achando o máximo compartilhar espaço conosco, é muito legal, a gente vê que realmente tem, assim, rapidamente foi criado aí uma relação muito boa com a equipe. Eles são muito gentis, interessados, toda hora que a gente está lá, eles param para perguntar alguma coisa, para sugerir outra. Tem a sala do lado agora, que ela fez questão de nos avisar que está em obra, porque a gente também vai poder utilizar, então eles estão todos... Então, na verdade, nós temos 3 salas, né? Essa sala de trabalho,
a sala de teste e uma grande sala que nós compartilhamos um dia da semana com uma psicomotricista, os outros dias da semana ela é nossa, e aí a gente vai poder fazer filmagem de observação mais ampla com os bebês, porque é uma sala que tem, sei lá, uns 36 metros quadrados. É uma grande sala, então realmente vai dar para a gente deixar para observação mais livre, né? Eu acho que um outro ponto importante quando eu converso com os colegas que estão em outros laboratórios de pesquisa, é o fato de não estarmos na universidade. Esse é o nosso grande diferencial, né? Então, eu continuo na universidade, os meus doutorandos, pós-doutorandos têm vínculo com a universidade, mas esse é um espaço que pertence a uma associação. Então, o nosso vínculo é direto com a associação, com todas as facilidades que eu nem estou acostumada, né? Então, na universidade que eu estou acostumada, para você conseguir um equipamento, para você conseguir alguma coisa, você preenche muitos documentos, você encaminha o setor financeiro, daí um dia, quem sabe, talvez, se né, der tempo de passar todo esse trâmite antes do ano acabar, porque a verba é ano a ano, você consegue o material. Se o ano acabar, você começa tudo de novo no ano seguinte. E aqui a gente tem realmente uma relação direta, né? Nós somos uma estrutura do CEREP Fimantão, que tem 9 estruturas, tem o Hospital Dia, todas as outras estruturas são de serviços, né? Inclusive a creche. E a nossa é a única estrutura de pesquisa. E o acesso é outro, né? Então, a gente faz orçamento, encaminha, e eles veem como a gente conseguiu mobiliar a sala em menos de um mês, né? Então, é tudo muito mais ágil. Então, isso motiva muito os colegas a quererem fazer parceria conosco. Acho que no final até tem um slide das parcerias já feitas, não tem, Carol? Já firmadas, né? Então, aqui a equipe, a gente tem aí a primeira a chegar, foi a Carolina do Carmo, que está em pós-doc, né, até o meio do ano que vem. Gláucia Galvão está chegando aqui, em janeiro e fevereiro, para fazer pós-doc também. Mariana Negri, ela tem previsão de vir depois da volta da Carolina do Carmo. A gente tem Isabela Max também, que talvez venha para um pós-doc rápido mês. A Stefania Andrade está num projeto de mestrado que não pressupõe esse vínculo com outro país, mas ela vai pegar uma semana, um mês de férias e tal, e vai vir então em 2025. Então, esse quadro vai sendo acrescentado aí com o passar do tempo, né? Denise deve vir em 2026, né? Então, a gente continua, né? Então, esse é só o começo da história. Depois eu acho que tem as parcerias. Não. Não, então eu conto as parcerias, então a gente já tem aí, né, oficializado uma parceria, acho que pode descompartilhar, oficializado uma parceria com o Baby Lab de Nanterre, né, com a Maia Gracier, com o Baby Lab de Toulouse, porque a Bahia Guelé agora assumiu o cargo de professora na Universidade de Toulouse e lá também não tem bebê. Então, a gente já tem um acordo que, tanto em termos de equipamentos que a gente vai ter para o Baby Lab, nós não vamos ter os mesmos, eu, Bahia e Maia, a gente vai ter equipamentos diferentes, porque assim a gente pode rodiziar, é uma forma mais econômica e inteligente, né? A gente não vai ter as mesmas estratégias nos 3 laboratórios, e eu posso receber os alunos, por exemplo, da Bahia, que está no sul da França, em Toulouse, porque lá é difícil ter acesso aos bebês, e como eu disse, nós temos acesso aos bebês da creche do nosso prédio, da creche em frente, e da maternidade. Então, e tudo isso numa agilidade, né, que a universidade não permite. Então, cada pessoa com quem eu tenho circulado e dado essa boa notícia, essas boas novas, todo mundo fica encantado. A gente tem um professor da Universidade de Rennes, que trabalha muito com análise de dados, que também já me procurou falar, Érica, olha, conta comigo, dá para a gente aí fazer junto, né? Eu não tenho aluno para coletar dados, tal. Eu falei, não, isso eu tenho, mas eu estou disponível para fazer a análise que a gente vai precisar ter isso, né? Aos poucos, a ideia é que a nossa equipe vai ter um secretariado, né? Vai ter um técnico para coordenar todos os equipamentos que a gente precisa, e vai ter os profissionais da análise estatística, né? Já tem pessoal da comunicação, já tem uma pessoa do CEREP Fimantão que é responsável por coletar fundos, né, para ir atrás de financiamentos. Então, realmente, eu estou contando para vocês o início, né, de uma nova aventura, né, e que está muito bem estruturada, e que eu acho que a gente vai conseguir realmente poder descobrir mais sobre os saberes do bebê, né, a partir desse projeto e com a participação de todo mundo.
Bom, então era isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço também, Mariana, se quiser também falar alguma coisa. Agradecemos, né, a oportunidade de compartilhar com vocês essa iniciativa e a gente conta com mais pesquisadores por aqui para a gente poder Acabei de ver que incrementar. naquele gráfico que a Ludmila fez para mim, não tem o nome da Ludmila. Foi a Ludmila que construiu aquela linha do tempo para mim. A Ludmila também é uma das pessoas que vai vir em pós-doc, que já está combinado, só não colocou o nome lá, que a gente não sabe o período ainda. Eu agradeço aí também a possibilidade, né, de estar inserida nesse grupo, né? Acho que isso, eu falo para o meu lado, que, né, eu não estou num laboratório, né? Estou fazendo aí o doutorado em música, não estou dentro de um laboratório de bebês, né? Mas não significa que eu não vá estar estudando aí bebês aqui no contexto brasileiro também, né? Cada janelinha que eu vou vendo, eu lembro, porque a Andrea Lauerman também, né, está no doutorado agora e também tem um projeto de passar um tempo aqui. Aquela lista só vai aumentar, aquele slide só vai sendo acrescentado aí com o passar do tempo. Então, eu agradeço as meninas de terem preparado isso para a gente poder contar. E eu acho que poder contar um pouco isso, né, que esse é um outro lugar para o bebê. Que a gente não pensa muito, porque vocês viram a diferença, a quantidade de Baby Labs que tem nos Estados Unidos e a quantidade que a gente tem no Brasil com dificuldades, né? Então, realmente, a gente ainda precisa investir, na minha perspectiva, investir muito mais para saber sobre o bebê, qualquer bebê, esse bebê sem queixa, é isso que vai favorecer, no meu olhar, a formação dos profissionais, né? Para poder acolher de cada vez de uma forma mais cuidadosa, atenciosa, precisa, né? Os bebês que passam pelos profissionais. Olha lá, Denise. Comentários? Eu estou sem palavras, eu não vou falar porque eu estou tão emocionada aqui de